Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui. Hoje vamos continuar a série Além do Óbvio, com o texto de Provérbios, capítulo 4, versículos de 20 até o 27. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para que você se inscreva nesse canal, dê o seu joinha nesse vídeo se gostar do conteúdo, compartilhe esse vídeo e você que está acompanhando, deixe seu comentário sobre o vídeo e deixe sugestões também de que temas você gostaria que fosse tratado aqui, alguma sugestão do que você gostaria que fosse abordado também. Mas enfim, esse texto de hoje, o pai vai ensinar para o filho até que ponto o filho tem que estar envolvido com a sabedoria. E pelo texto, a gente vê que o filho tem que estar envolvido com a sabedoria completamente, porque todo o ser do filho, nesse texto, é citado aqui. Veja, o pai fala: olha, meu filho, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Então, nesses dois primeiros versículos do trecho, o pai fala dos ouvidos e dos olhos, porque normalmente esses são os meios pelos quais as informações chegam até nós, ou os meios pelos quais, os sentidos pelos quais as informações vêm ao nosso coração. Tanto é que a palavra diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, é claro que outros sentidos também podem trazer informação para a gente, mas normalmente os ouvidos e os olhos são aqueles sentidos que mais trazem informação para nós. Então o pai diz: olha, escuta bem a minha palavra. Ou ainda, você tem que inclinar o seu ouvido para as minhas palavras, para os meus mandamentos, para a forma como eu estou te instruindo. E os teus olhos também observem a forma de viver de uma pessoa que anda no caminho da sabedoria. Os teus olhos estejam voltados para a palavra, né? E não para coisas fúteis, porque é dessa forma que você vai conseguir guardar bem no coração esse caminho. Depois, o pai fala: essas palavras vão ser vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Veja, a totalidade. Depois, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Depois ele continua citando mais algumas partes do corpo do filho. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem diretamente diante de ti, né? Olhem direitos diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, não declines nem para a esquerda nem para a direita. Retira o teu pé do mal. Então, nessa segunda parte, vamos dizer, o pai fala do coração, da boca, dos lábios e dos pés. Fala dos olhos também, como falou anteriormente. Então, todo o ser do filho deve estar concentrado na busca pela sabedoria e não só pela busca da sabedoria por receber sabedoria, mas também se afastar do mau caminho, como a gente já viu em episódios passados. O que isso tem a ver com o contexto que a gente está estudando, já que a gente está falando de como deve ser o nosso relacionamento com o homem perverso? A gente viu no episódio passado que o perverso ele vive para pecar, ou seja, ele também está inteiramente envolvido, com todo o seu corpo envolvido na busca pelo pecado, na vivência do pecado. Assim também, para o filho, de forma oposta,
ser diferente, óbvio, do perverso, ele também tem que pegar todo o seu ser e colocar na busca pela sabedoria e dedicar todo o seu corpo na busca da sabedoria. No Novo Testamento a gente lê que nós devemos ter todo o nosso corpo, alma e espírito, né, irrepreensíveis para o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a única forma que o filho pode ser diferente do homem perverso, tendo todo o seu ser voltado para a busca da sabedoria e se afastar do caminho mau. Agora, o que isso tem a ver com a gente, né? Ou seja, para o que nós estamos inclinando os nossos ouvidos? Para onde nós estamos dirigindo os nossos olhos? Ou ainda, o que está sendo proferido da nossa boca? Quais estão sendo as palavras da nossa boca? Por onde os nossos pés estão andando? Na verdade, essas são perguntas que a gente pode extrair desse texto. Por quê? Porque, na verdade, a resposta para essas perguntas é que vai dizer como é que está o nosso coração. Porque o texto diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na verdade, meu caro, o que acontece? Os olhos só são direcionados para aquilo que o nosso coração manda ele se direcionar. Os nossos ouvidos só vão se inclinar para aquilo que o nosso coração pede para ele se inclinar. Da mesma forma, os nossos lábios. A gente tem um texto muito conhecido que Jesus disse que da abundância do que há no coração é que fala a boca. Também os nossos pés, eles só vão para onde o nosso coração manda eles irem. De maneira que o nosso coração é que comanda todo o nosso ser, todos os nossos membros, né? Então, quer dizer, como é que está o nosso coração? Essa é uma pergunta que tem que ser feita de forma honesta e tem que ser respondida por nós mesmos de forma honesta. Agora, quando a gente olha para os imperativos desse texto, aí é que a coisa fica mais difícil ainda, porque os imperativos são: atenta para as minhas palavras, guarda-as no meio do teu coração. Depois fala de novo, guarda, mas agora é o teu coração. Antes era guardar a palavra no coração, agora é guardar o coração. Depois fala: desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. E depois lá no final ele fala: pondera a vereda dos teus pés e retira o teu pé do mal. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para esses imperativos, a gente percebe o quão falhos nós somos. Igual naquele episódio que tem o título de nocaute, a gente toma de novo um nocaute da palavra. A gente percebe que a gente não está guardando, respeitando esses imperativos. E a gente vê como a gente é miserável. Mas no coração dessa passagem, que fala do coração, é que mostra a raiz do nosso problema. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, como eu já disse, para onde eu olho, vem do meu coração. O que eu falo vem do meu coração. Por onde eu ando, vem do meu coração. Nosso real problema não reside no olho, ou nos pés, ou nas mãos, ou nos ouvidos. Nosso real problema reside no nosso coração, que é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Por isso a gente não pode ficar caindo nessa história de acredite no seu coração, siga o seu coração, siga o que o seu coração disser, porque ele é enganoso e perverso.
Mas você não falou que Deus dá um coração transformado? Sim, mas aí segue-se o processo de purificação. Deus vai tirando as perversidades do nosso coração paulatinamente, não tudo de uma vez, de uma hora para outra. Então veja, a gente precisa, na verdade, desse coração novo para começar. Para a gente se dedicar inteiramente na busca da sabedoria e andar pelo caminho da sabedoria, a gente precisa tratar a raiz do problema, que é o nosso coração. A gente precisa de um coração novo. E para não ficar no texto de Ezequiel sempre, que eu falo, Ezequiel 36, eu já vou citar Jeremias 31, do 31 ao 33, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É do nosso coração que procedem as misérias, os pecados, como disse Jesus lá em Mateus 15, 19, Jesus falou assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. É do nosso coração. Não adianta eu ficar tentando parar de falar certas coisas. Não adianta eu tentar parar de olhar certas coisas. Não adianta eu ficar tentando parar de ir a certos lugares. O que adianta mesmo é tratar a raiz do problema, que é o coração. Eu preciso de um coração transformado. Todos nós precisamos de um coração transformado, um coração que pare de dar ordens erradas para nós. E aí as coisas vão começar a mudar. É que nem a tiririca. Se você ficar tirando a tiririca do chão, só tirando aquele matinho verde do chão, daqui 2 dias a tiririca vai estar lá de novo. Se você não remover a tiririca pela raiz, ela vai estar lá de novo depois de alguns dias. O nosso coração é igual. A gente tenta parar de olhar certas coisas, daqui a alguns dias a gente está lá olhando de novo. A gente tenta parar de mentir, dali alguns dias a gente está mentindo de novo. Né? O ladrão tenta parar de roubar, mas daqui uns dias ele está roubando de novo. Né? Aquele que gosta de ouvir só bobagem, tenta parar de ouvir bobagem, mas daqui uns dias ele está ouvindo bobagem de novo, e assim sucessivamente. Então, a questão é: precisamos de um novo coração. E a boa notícia para nós é que a graça de Deus providencia que essas nossas misérias sejam curadas. A gente vê Jesus curando os paralíticos, a gente vê Jesus curando os cegos, os surdos, os mudos, ou seja, aqueles que tinham certas deficiências. Assim como nós temos as nossas deficiências espirituais, também o Senhor Jesus pode curar. Porque ainda que a gente tenha boas pernas para andar, muitas vezes a gente anda por caminhos errados. Muitas vezes a gente tenha ouvidos bons para ouvir, a gente está ouvindo bobagem. Muitas vezes nós tenhamos fala, cordas vocais, língua, boca, lábios que funcionam perfeitamente, a gente está usando a nossa boca para fazer o mal, para falar bobagem, para mentir, etc. Então, Jesus quer curar as nossas deficiências espirituais. Jesus quer curar nossa visão espiritual, nossa audição espiritual, os nossos pés espirituais e assim sucessivamente. Então o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Chegar diante do Senhor Jesus Cristo com o nosso coração do jeito que ele está e falar: "Tô aqui, Senhor, meu coração, e meu coração tem dado ordem para mim fazer isso, aquilo, aquele outro, eu não consigo parar, a não ser
que o Senhor transforme meu coração. E não adianta a gente tentar viver uma vida de quem só quem tem o coração transformado consegue viver sem ter o coração transformado. Então, o que essa passagem nos mostra? Muitas vezes a nossa incapacidade de andar no caminho certo, no caminho da sabedoria. Mas a própria palavra tem o remédio para essa deficiência, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para nos regenerar, transformar o nosso coração e nos dar uma vida nova. Esse é o episódio de hoje e agora, no capítulo 5 de Provérbios, no próximo episódio, já vamos tratar de como deve ser o relacionamento do homem com a mulher prostituta, mulher adúltera, mulher estranha. E eu conto com a sua presença lá. E peço novamente, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo com todos os seus conhecidos, comente aí, deixe sugestão de algum tema que você queira que a gente aborde aqui no canal e a gente vai, na medida do possível, se a gente tiver 5 centavos para contribuir com o tema, a gente faz também fora da série Além do Óbvio e assim a gente vai anunciando a palavra de Deus. Agradeço a sua companhia, Deus abençoe.